Marcos Apóstolo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Manu. Boa tarde a toda a audiência, tudo bem por aí? Estreando à tarde e no Tech Summit, né? Exatamente. Hoje o nosso programa é um pouquinho diferente, né? Geralmente é às 10h30 da manhã. Hoje, por conta aí do evento, 2h30 da tarde. E o estúdio está um pouquinho diferente hoje. Hoje tá cheio de câmera, de luzes, mas só relembrando então os nossos ouvintes que semana que vem o Marcos volta no horário dele normalmente com a Carol Pascovitch. Marcos, hoje o nosso assunto é sobre split payment, que né, é uma novidade aí da reforma tributária. Exatamente, Manu. Bom, só para contextualizar um pouco para os nossos ouvintes, a gente está aí no meio de uma reforma tributária, né? É uma reforma tributária em que começa aí um longo regime de transição, começa agora em 2026, finaliza em 2032 a transição, e aí a gente vai ter as novas regras aí 100% vigentes 2033 em diante, né? E, bom, tá começando agora, então tem muita coisa que a gente já vai ter para 2026, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre split payment, que acho que é uma das grandes novidades da reforma tributária, é uma coisa que tá aí deixando aí o pessoal, os especialistas aí um pouco confusos, né? Porque realmente é uma coisa que a gente não tinha nada parecido aqui antes. E a partir de agora vai ser uma nova realidade cada vez mais, né? Assim como o nome sugere, o nome Split Payment ele é um nome em inglês, e aí se a gente trouxer uma tradução aí ao pé da letra, é o pagamento dividido, né? Que nada mais é aí, que eu acho que ele tem uma excelente... Talvez no papel, né, a gente precisa ver agora na prática isso daí funcionando, mas no papel acho que é uma bela oportunidade, é uma coisa aí que pode realmente revolucionar e mudar totalmente o sistema tributário. Que é ali a ideia, é a divisão, né? Então, divisão do quê? Divisão dos impostos e do valor líquido para as empresas. Então, a partir do momento ali que ocorreu uma transação, tem muita coisa ainda para ser divulgada, tem muita coisa ainda, tem muito teste que está acontecendo ainda, mas assim, de uma forma muito resumida e muito simplista, é isso, é a divisão ali já desde o começo ali dos impostos, e aí as empresas recebendo já o valor líquido já diretamente. E quais são, Marco, as principais implicações fiscais do split payment para as empresas e como que isso pode afetar o compliance e a redução de riscos? Bom, acho que a gente tem que comparar com o que a gente tem hoje, né, Manu? Então, hoje o sistema é um sistema em que as empresas elas têm todas as suas operações fiscais ali durante o mês, né? Então, determinada competência, e aí depois vem a apuração desses impostos no mês seguinte, né? Então, através da sua contabilidade interna, terceirizada, né? E agora com o split payment, a ideia, vão ter basicamente três modalidades, mas a ideia é que esse acerto com o fisco ele já acontecesse já em tempo real, né? Então não tenha dúvidas aí que o fisco talvez seja um dos grandes ganhadores, se não o grande ganhador dessa história toda. Então você imagina ali já na hora que uma empresa, por exemplo, fazer uma venda via cartão de crédito, a própria operadora, a própria instituição financeira já fazer a retenção desses tributos e já repassar para o fisco. Então é uma coisa que assim vai mudar bastante. E como que vai impactar o fluxo de caixa e o capital de giro das empresas, especialmente ali em setores de margens reduzidas? Manu, eu acho que não só para os setores de margem reduzidas, né? Lógico que esse pessoal eles devem sofrer mais, mas hoje a gente tem um cenário em que as empresas elas conseguem trabalhar, elas conseguem usar ali como fluxo de caixa, por exemplo, o recurso dos impostos. E por que isso acontece? Porque o imposto ele é sempre pago, na regra atual, ele é sempre pago de forma posterior, né? Então, a empresa trabalha ali, ela tem um mês inteiro, às vezes até um pouco mais, para ela pegar, utilizar esse recurso, e aí posteriormente ela faz o recolhimento ali para os cofres públicos. Agora, com a entrada do split payment, isso daí tende a mudar bastante a dinâmica, porque se já tem a retenção já na fonte, se já é separado o recurso dos impostos, significa que a empresa ela não vai conseguir trabalhar com esse dinheiro, porque ela vai fazer a operação dela e já automaticamente ela já está recolhendo a parte dela. Então, assim, isso daí não é lógico, empresas com margens reduzidas, pequenas empresas que talvez não tenham tanto acesso a crédito, esse pessoal tende a sofrer mais e vai precisar se reinventar, mas com certeza vai mexer na dinâmica aí de todas as empresas do país. É uma coisa para ficar bastante atento, porque
e isso vai mudar muito. Ô Marcos, e quais são os desafios ali, né, operacionais, tecnológicos, que as empresas podem enfrentar com a implementação? Bom, para tudo isso daí funcionar, a gente está falando uma coisa que é muito lindo no papel, né, Manu? Então, é uma coisa que assim, a gente fica até pensando como que isso daí pode funcionar, uma operação, né? Porque tem muita gente envolvida. Então, tem a empresa, para ela fazer ali a emissão de seus documentos fiscais, tem as instituições financeiras para fazer os repasses, tem os sistemas que as empresas utilizam, né, os ERPs. Então, tem muita gente envolvida. Eu acredito que aí a dificuldade vai ser a empresa estar, de certa forma, inserida, né, com a tecnologia necessária ali para que tudo funcione e para que tudo dê certo. Então, acho que também é outro ponto aí. Hoje a gente acaba vendo algumas empresas que não são tão informatizadas e com a reforma tributária, isso daí vai ser um grande ponto de atenção. E o que você daria de dicas, assim, indicar estratégias que essas empresas elas podem adotar para já se preparar para possíveis impactos? Manu, aí o que eu costumo falar é que a reforma, embora a transição comece no ano que vem, a gente sabe que tem um longo período de transição pela frente, mas não pode deixar para a última hora. Então as coisas elas têm que começar a acontecer agora. Então o primeiro ponto, eu acho que é essencial. Qual o RP que essa empresa utiliza? Qual o sistema de gestão que ela utiliza? É um sistema de que ele já se mostrou confiável a ponto de conseguir acompanhar, conseguir se adequar às novas regras? Eu acho que esse é um ponto. O segundo ponto, aí varia de empresa para empresa. É a empresa entender os seus números. Eu vejo alguns empresários, às vezes, que acabam achando que talvez a reforma tributária é um problema do contador, da contabilidade. Mas não é. É um problema, pode ser também, na verdade, né? Vamos mudar. Também é um problema da contabilidade. Mas é um problema das empresas. É um problema que a forma de apurar impostos, a forma como o dinheiro corre, ele vai mudar. Então, os negócios eles vão ser diferentes. A forma de fazer negócio vai ser muito diferente de hoje. Então a empresa ela precisa entender a regra de negócio dela, a forma como ela atua e aí trazer para essa nova realidade. Então seja ali renegociar contratos, seja rediscutir com fornecedores. Então tem uma série de questões. E acho que também, aí para finalizar aí, talvez as dicas, é contar também com uma boa assessoria tributária também. Porque a transição é longa e durante esse período eu acredito que vai ser bem turbulento. Ô Marcos, você falou que vai entrar em funcionamento no ano que vem, né? Na verdade é um período de transição, né, Manu? Então a gente está em 2025, por enquanto a gente não tem nada da reforma tributária, né? A emenda constitucional 132 de 2023 é de 2023, né? E a lei complementar 214 é de 2025. Então, por enquanto, a gente está só no período de estudo, né? Então tem muita coisa que ainda vem aparecendo, tem muita coisa ainda para descobrir, né? Mas a transição inicia no ano que vem e aí ela vai até 2032. E aí 2033, então, a gente já estaria 100% já nas novas regras. E aí deve passar por um período de teste ou quando entrar já entra em funcionamento mesmo? O período de teste seria essa transição. Então, se a gente for olhar de 2026 até 2032, existe um cronograma, né? Então, para que não seja uma coisa tão brusca, as coisas vão acontecendo. Então, vai ter aí um escalonamento de alíquotas, tem algumas regras que começam já desde 2026 e outras vão entrando ao longo dos anos. E aí, 2033, se nada mudar, aí já está 100% vigente, ó. Perfeito. Marcos, muito obrigada, viu, pela sua participação nesse programa especial. Até semana que vem. Eu que agradeço. Obrigado, Manu. Obrigado a todos os ouvintes. Uma excelente resto de quinta-feira a todos. Intervalo agora na CBN. Daqui a pouco estamos de volta.